Bom dia. Bom dia, bom dia. Ixi, hoje tá tudo caindo, gente. Socorro. Pronto, agora parou. Minha Alexa acabou de desconectar. Mas vai voltar agora mesmo. Como vocês estão? Tudo bem? Que Deus te abençoe nessa manhã de terça-feira. Que a palavra do Senhor venha como renovo sobre as nossas vidas. Nesta manhã, que possamos mais uma vez sermos fortes na presença de Deus. E que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Que Ele possa te encher de alegria, de graça, de renovo. Que você seja abençoada. Bom dia, Fátima. Bom dia, mãe. Bom dia, Mara. Bom dia, tia Lúcia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Renata, Edivânia. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sabrina, Ana Flávia. Oi, Dri, bom dia. Paz seja convosco. Que Deus abençoe vocês. Que alegria tê-las aqui. Olha só, eu quero saber se tem alguém aqui que está participando hoje pela primeira vez. Quem está começando hoje, me conta. Alexa, toca Deus Fiel, de Maria Marçal. Se tem alguém na live hoje pela primeira vez, se apresente, a gente quer dar boas-vindas para vocês. Raquel, seja bem-vinda. Isabela. Meu marido acabou de entrar. Lative 2021 é a primeira vez, seja bem-vinda. Vitória, seja bem-vinda. Edivânia, seja bem-vinda. Euliane Portela, seja bem-vinda. Jaqueline, seja bem-vinda. Que bom que vocês decidiram começar essa manhã na presença de Deus. Minha tia Lúcia está aqui pela primeira vez também. Que bom receber vocês. Juliana, seja bem-vinda. Josi, seja bem-vinda. Flávia, que bom, gente. Hoje tem muita gente nova aqui. Fico muito feliz. A Cris também está aqui pela primeira vez. Meninas que já estavam na live ontem, deixa o seu seja bem-vinda para quem está começando a campanha hoje. Oi, Pan, que Deus te abençoe nas suas compras, viu, minha querida? Josi, seja bem-vinda. Kiki, Lete, Kellen, sejam todas bem-vindas. Que Deus abençoe você nessa manhã. Essa é a nossa campanha forte, Mulher Forte, que vai até sexta-feira. Hoje é o nosso segundo dia. É uma campanha muito rápida, objetiva, de apenas 20 minutinhos. E nós vamos começar com um louvor que ontem, quando eu fechei a live, começou a tocar essa música. Escute. Fiel, Deus que nunca falha, ainda que a terra se abale, Ele permanece assim. Fiel, Deus que nunca tarda, fiel é a sua palavra e no tempo certo Ele vai agir. Fiel, Deus que nunca falha, ainda que a terra se abale, Ele permanece assim. Fiel, Deus que nunca tarda, fiel é a sua palavra e no tempo certo Ele vai agir. Glória a Deus. Ontem, assim que a gente acabou a live, começou a tocar essa música e o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Porque Ele é fiel e Ele nunca tarda, Ele nunca falha, Ele trabalha no tempo dEle, Ele é fiel para conosco. Ele é fiel para entrar dentro dessa sua situação agora e agir. Ele é fiel para realizar os seus sonhos, os desejos do seu coração. Ele é fiel para transformar a sua história. Esse é o Deus que nós servimos. E o Senhor ministrou isso tão forte ontem comigo, quando a gente terminou essa live. E como é bom poder descansar no Senhor. Porque muitas vezes nós estamos fracas por conta da ansiedade, talvez. E isso gera dentro de nós sentimentos que Satanás ele vem para
tentar piorar tudo, né? Nós até falamos isso na live ontem. Ele aproveita a nossa fraqueza para poder nos desestabilizar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus forte, um Deus fiel, um Deus que nunca falha. Ainda que a terra se abale, Ele permanece assim. Essa é a letra desse hino maravilhoso. Se chama Deus Fiel, da Maria Marçal. Se depois você quiser ouvir, é uma música, um hino para fortalecer o seu coração. E essa é a canção que eu deixo para a nossa manhã de hoje. Amém? Então vamos começar o nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já até trabalhei com as crianças da igreja. Quem está no meu Instagram há mais tempo deve até lembrar. Porque eu até me caracterizei para poder ministrar esse tema para elas. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Gente, esse é um tema muito forte. É um tema que mexe muito com o mundo espiritual. E esse tema, ele tem o objetivo de nos ensinar que as nossas batalhas não são contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais malignas que tentam nos abater. A nossa guerra aqui na terra não é contra o vizinho do lado, aquela pessoa que tenta te atacar, não é. A sua guerra é contra o diabo. E nós precisamos nos fortalecer em Cristo para vencer essa luta todos os dias. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo para derrotar aquele que tenta nos dar uma rasteira. E a única forma de você vencer Satanás são com as armaduras espirituais, são com as armaduras de Deus. E hoje nós vamos falar sobre este tema. A Isabela já até colocou aqui Efésios 6:11. Você pode ler mais sobre a armadura de Deus em Efésios 6:11. Hoje eu vou deixar para vocês essa atividade. Depois que a gente terminar essa live, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai ficar dispersa no Instagram. A primeira coisa que você vai fazer é abrir lá o Google e você vai colocar lá Efésios 6:11. Você vai ler sobre a armadura de Deus. Porque esse tema, ele mexe muito com o mundo espiritual. Depois que eu trabalhei esse tema, para vocês terem ideia do que eu tô falando, depois que eu trabalhei esse tema com as crianças, eu passei por uma guerra espiritual. Satanás, ele se levantou contra mim por causa dessa palavra que foi ministrada. Para vocês terem ideia o quanto é forte esse tema. Por isso que nós precisamos estar revestidas, a gente precisa estar firme em oração. Por isso que nós precisamos nos aproximar sempre do Senhor e estar ao lado dele, para que sejamos cheias e que possamos estar revestidas com essa armadura. Amém? Então, Efésios 6:10 começa. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ser forte não é errado. Muitas vezes as mulheres, elas estão mais associadas à fraqueza do que à força, não é verdade? Muitas vezes nas histórias, nos tempos antigos, até mesmo na Bíblia, nós estamos associadas mais à fraqueza do que à força. A força, ela sempre foi ligada diretamente aos homens. Porém, nós somos ensinadas a talvez nos esconder do que nos erguer diante das situações, no meio das dificuldades. O direcionamento que geralmente a gente foi ensinado desde sempre, né, desde a nossa infância, foi a se esconder do que ir enfrentar aquele problema. Mas o Senhor que nós servimos é um Deus que nos fortalece. E através dessa campanha eu quero dizer para você que você é uma mulher forte. Você é uma mulher forte. É verdade que nós somos chamadas para ser mansas, mas não fracas. Mansidão é bem mais definido como força sobre controle. Tanto Moisés quanto Jesus, eles eram mansos, mas não eram fracos. Ser manso não tem nada a ver com ser fraco. Os mansos sabem que a sua força vem de Deus. Esther era mansa, mas ela não era fraca. Ruth era mansa, mas ela não era fraca. Você é mansa, mas você não é fraca. Os mansos também são humildes, porque eles entendem que a sua força vem de um poder superior, que a sua força ela vem do Senhor. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga.
Vocês conseguiram entender que a diferença da mansidão, os benefícios que a mansidão traz para nós e por que devemos ser mulheres mansas, mas não fracas? Esta vida requer força. Para passar pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades, nós precisamos ser fortes. A gente precisa ter força. E quanto mais nós vivemos, mais difícil fica a vida. E é verdade, né, gente? Lembra lá da sua infância? Provavelmente uma hora dessa você estava acordando para tomar leite com Toddy assistindo desenho na televisão. Pelo menos era o que eu fazia de manhã. E aí, quando a gente vai crescendo, a responsabilidade vai chegando, a maturidade. Na adolescência, a gente já começa a ter algumas responsabilidades na vida adulta. Depois você faz uma faculdade, você se casa, você tem filhos. E aí as coisas vão ficando mais difíceis, né? As responsabilidades, elas vão crescendo. A vida, ela exige muito de você. E viver em uma cultura ímpia, você, quando você é cristã e você vive no meio dos ímpios, exige muito mais força de nós. E felizmente, nós não estamos por nossa conta. Porque se estivéssemos, nós não conseguiríamos passar por tudo isso. Graças a Deus, nós temos um Deus que é conosco. E agora nós vamos examinar os versículos de Efésios, para a gente poder entender o que é essa armadura. Paulo, ele começa Efésios 6:10 com o versículo: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O restante você vai ler depois. Vamos continuar. Os relacionamentos, eles demandam força. Mas sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, nós estamos fadadas ao fracasso. Temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força que nós precisamos todos os dias. E é por isso que nós aproveitamos a força e o poder do nosso Senhor. Quantas vezes no seu dia você já pensou em desistir? Quantas vezes no seu dia você estava cansada, desanimada? Ou você enfrentou uma luta que você pensou que não fosse aguentar? Quando nós olhamos para nós, realmente nós estamos fadadas ao fracasso porque a nossa força não é suficiente para tanta dificuldade. Porém, nós temos um Deus que é forte. E esse Deus quer que nós também sejamos fortes. É por isso que nós precisamos estar fortes no Senhor. Eu, Elis, quando eu me sinto cansada, fraca, sabe aquele dia que você tá doida para acabar? Nesse dia eu sempre busco as minhas forças em Deus. Eu falo: Senhor, renova as minhas forças, me fortalece, me ajuda, não me deixa enfraquecer, mas que eu seja forte na tua presença. Porque Deus, ele sabe que nós não somos fortes, mas ele nos faz forte. Ele te fortalece nessa manhã. Davi aproveitou essa fonte de força quando era um pastor adorador. Nosso Deus é todo poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente para dar poder a nós, que somos filhas dele. A você, que é filha amada dele. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Mas o diabo, ele tem uma cilada para você. A cilada dele consiste em tirar você do plano de Deus, do projeto de Deus, do que Deus tem preparado para você, o que Satanás quer te arrancar desse objetivo, desse sonho, desse propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu devo te alertar que o diabo não lutará de modo limpo. Ele vai tentar, de forma astuta, sorrateira, na sua fraqueza, te derrubar. No momento em que você se tornou filha de Deus, você foi marcada pelo Espírito Santo, mas também foi notada pelo inimigo. Antes do seu renascimento, você era escrava do diabo e agora você se tornou um alvo dele. Mas, uma vez que estejamos familiarizadas com a nossa verdadeira fonte de força, que é Jesus, é a hora de vestirmos a nossa armadura. A nossa guerra, ela é constante. Não só aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. A gente precisa todos os dias se fortalecer do Senhor. A gente precisa todos os dias estarmos próximas de Deus. Fortalecer o nosso espírito, para que a nossa carne não vença.
É necessário buscar mais de Deus a cada manhã. E é isso que você tem feito. E eu quero dizer para você que se sente fraca, cansada, o Senhor é com você. E essa campanha ela vai te fortalecer. Porque muitas vezes nós precisamos buscar forças no Senhor. Porém, a gente pensa que a força está em nós. E isso não dá certo no final. Mas hoje você se declara dependente de Deus. É por isso que você está aqui comigo agora orando e buscando força dele. E eu tenho uma boa notícia para você, minha querida. Deus, ele é fiel para te fortalecer. Deus, ele é fiel para restaurar as suas forças. Deus, ele é fiel para realizar os seus maiores sonhos. Deus, ele é fiel para te tirar dessa situação, te tirar desse cenário que você vive hoje e te colocar num lugar maravilhoso, onde ele vai realizar as bênçãos e as maravilhas dele sobre a sua vida. Amém? Quem crê, deixa aqui o seu amém. Antes de finalizar e fazer a nossa oração, eu quero só compartilhar com vocês um versículo que Deus me deu. Um versículo não, né? Um aprendizado que Deus me deu. Essa Bíblia que eu uso foi um presente do meu marido. Eu tinha uma Bíblia há mais de 10 anos. Foi a Bíblia que eu ganhei quando eu me converti. Tem bem mais de 10 anos que eu tinha essa Bíblia. E essa Bíblia foi o meu xodó, minha caminhada toda. E esse ano que passou eu ganhei essa Bíblia aqui, olha, que é a Bíblia de Estudo de Joyce Meyer. Ela é maravilhosa. E dentro da Bíblia, olha, tem umas reflexões. E eu estava no culto e Deus, ele trouxe para mim essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ela é uma palavra de Coríntios 2:5-14. E aqui a aplicação para a vida dessa palavra. Prestem atenção. Quanto mais amamos a Jesus, mais agimos com domínio próprio. Fica mais fácil dizer não aos desejos egoístas e sim a Deus, porque o amor de Cristo nos constrange a fazer isso. Eu vou até ministrar sobre isso depois. O que essa palavra diz? Quando nós estamos próximas de Deus, o amor dele nos constrange. Quando nós estamos cheias da presença de Deus, é mais difícil pecarmos, porque quando vem a oportunidade, quando Satanás ele chega com aquela bandeja para você, você vai pensar 2 vezes antes de fazer, antes de aceitar aquilo, porque você tem o Espírito Santo no seu coração. Então, quando nós buscamos a Deus, nós renunciamos à nossa carne. Quanto mais cheias de Deus nós estamos, mais cheias do Espírito Santo nós estamos, mais fácil é passar pelas batalhas, porque nós temos ali a força que vem de Deus. É mais fácil dizer não para o pecado, porque você tem o domínio próprio. O domínio próprio, ele faz parte dos frutos do Espírito. Se você também não sabe o que é fruto do Espírito, vai pesquisar no Google, porque está na Bíblia. Você vai poder aprender um pouco mais sobre isso. E o domínio próprio, ele faz parte do fruto do Espírito. E o domínio próprio, ele veio como... A explicação de domínio próprio para mim ficou muito clara quando eu li essa passagem. Porque quando nós estamos cheias de Deus, nós estamos fortalecidas a dizer não para o pecado. O seu amor ao Senhor vai fazer com que você diga não. Ele vai te constranger, ele vai te fortalecer. Então, para complementar a nossa palavra de hoje, eu quero deixar para você o domínio próprio. Seja revestida do domínio próprio. Seja cheia de forças espirituais. Seja revestida da armadura de Deus. Porque assim, você passará por todas as suas provas. E você vencerá todos os seus inimigos. Deixe agora o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Eu quero que você escreva aqui para mim a área da sua vida na qual você se sente fraca. Você vai escrever aqui na tela a parte da sua vida na qual você se sente fraca. E nós vamos orar juntas por este motivo. Amém? Alexa, toca Deus Fiel de Maria Marçal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe aqui para nós o seu motivo de oração, a área da sua vida pela qual você está se sentindo fraca. Porque nós vamos orar por essa área. E o Senhor vai te revestir com a armadura dele.
E você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Deixa aqui a área da sua vida que você se sente fraca, que nós vamos orar por você. Eu vou deixar para vocês a palavra que é para vocês lerem, tá? Aqui, ó. Efésios 6. 10. Pronto. Amém, amém, amém. Vida espiritual, vida financeira, casamento, financeiro, família, filhos, gravidez, saúde espiritual, emocional. Vai deixando aqui a sua área de fraqueza, que o Senhor vai te fortalecer nesta manhã em nome de Jesus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que nunca falha. Ele é fiel para com a sua palavra, Ele é fiel para conosco. E Ele vai agir no tempo certo na sua vida, nós cremos em nome de Jesus. Aleluia. Filho, saúde, desemprego, financeiro. Emocional, filhos. Deixa que a área da sua vida na qual você se sente fraca, que nós vamos orar por você. Filhos. Amém, Sabrina. Olha que linda a Sabrina dizendo que se converteu em uma live. Sabrina aceitou Jesus na nossa campanha, uma campanha que nós fizemos. Ela foi batizada também. Glória a Deus por isso, viu, Sabrina? Um beijo pra você, minha querida. Amém. Amém. Vamos orar, porque eu não quero passar do horário. Eu combinei com vocês 20 minutinhos e eu já tô atrasada 3 minutos. Vamos orar. Enquanto eu oro, você vai interceder. Eu quero que você também feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos juntas orar. Enquanto eu vou orando, vai recebendo essa oração no seu coração. Vai recebendo essa ministração do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Um Deus que nunca falha. Amém? Poderoso Deus eterno Pai, nós apresentamos a Ti, Jesus, esta campanha. Pai, que o Senhor venha agir com o sobrenatural sobre a vida dessas mulheres que decidiram Te buscar nesta manhã. Pai, nós cremos que nós servimos um Deus fiel, um Deus que nunca falha, um Deus que tem poder de nos fortalecer. Então, Pai, nós declaramos, Pai, o revestimento com a Tua armadura. Que possamos ser revestidas com a armadura de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos cheias da Tua presença para poder dizer não ao inimigo. Que possamos ter, Pai, domínio próprio, discernimento, sabedoria. Que o Senhor se faça presente nesta manhã. Que o Senhor venha trazer milagres, curas, providências, Pai, para estas mulheres que estão aqui buscando mais de Ti. Pai, elas se declaram, Deus, fracas na Tua presença, porque elas sabem que nos pés do Senhor elas podem se humilhar, elas podem chorar, mas nós cremos que o Senhor é fiel, fiel para transformar a nossa história, fiel para transformar o nosso futuro, fiel para transformar essa situação, Deus. Entre agora, Pai, na área financeira, no trabalho, no casamento, nos filhos, Pai. Entre agora, Jesus, nos sonhos, nos projetos, Pai, na maternidade. Que o Senhor venha trazer mudança, Pai. Que o Senhor venha trazer transformação. Que através dessa campanha, Jesus, essas mulheres possam ser revestidas de força e de poder. Que possamos, Pai, no final, na sexta-feira, contar a nossa vitória. Declarar o que o Senhor fez por nós nesta semana. Pai, que sejamos cheias, para que possamos transbordar na vida de outras mulheres. Ontem nós aprendemos que o nosso testemunho edifica a vida de outras pessoas. E nós cremos que nós vamos testemunhar ao final dessa campanha, para que através de nós o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor.
Eu não sou nada, Pai. Eu sou pecador, eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas o Senhor é um Deus que ama. É um Deus que restaura. É um Deus que cura, que nos recebe de braços abertos, mesmo com tantos pecados, Pai, com tantos erros. O Senhor, Ele nos recebe porque o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para nós. Pai, que sejamos fortes nesta manhã. Que o Senhor venha fortalecer o nosso dia de trabalho, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer no casamento, Pai. No cuidado com os filhos, no cuidado com o lar. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que sejamos cheias, Pai. Cheias da Tua presença em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Está a atividade de hoje, ler Efésios 6, do 10 ao 18. Você vai dar um print na tela do seu telefone, ou se você ler pela sua Bíblia, você vai tirar uma foto da Bíblia, você vai postar no Instagram, e você vai me marcar, e você vai escrever: eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura de Deus. Escreve aqui pra mim. Eu tenho a armadura de Deus. Você vai ler agora Efésios 6, do 10 ao 18. E você vai tirar um print da tela do seu celular, ou você vai tirar uma foto da sua Bíblia, vai postar no seu Instagram, vai me marcar e vai escrever: eu tenho a armadura de Deus. Amém? Amanhã nós estaremos juntas novamente às 7h40 para mais um tempo de comunhão com o Senhor. E essa live vai ficar salva. Vai lá na live e comenta: eu tenho a armadura de Deus. Vai lá na live assim que eu terminar e comenta: eu tenho a armadura de Deus. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, uma terça-feira abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Inclusive, convide mais uma mulher para fazer parte dessa campanha com você, tá? Deixa Deus te usar como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.